Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Acho que ninguém me ouviu. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Irmãos, no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, teremos um seminário de cura interior e libertação. Virão ministros de São Paulo, capital, que trabalham há 40 anos nesse assunto, para auxiliar os irmãos que aqui precisarem. Eu gostaria de te desafiar a participar. Uma pessoa que passa num concurso, alguém que deseja crescer numa profissão, consegue ficar dias e dias em cursos, das 8 da manhã às 8 da noite. Eu e você, no mais profundo do nosso coração, sabemos se nós precisamos ou não. Você talvez já se deparou com alguma ação, alguma reação, algo que aconteceu na sua vida, e você diz: eu preciso de algo na minha vida. E às vezes vai vir de um trabalho com conhecimento específico, de gente que entende não só do espiritual, mas de alma, para te auxiliar. É uma oportunidade que nós vamos ter. Esse seminário, esse grupo está vindo de São Paulo, não pretendo chamá-los outra vez, porque tem oportunidade que só passa uma vez. Então eu te desperto, te desafio, valorize esse momento que Deus está nos dando. Dia 4 é feriado, muita gente emenda de sexta a domingo. Aproveita esse momento, amém? A Anice vai dar um testemunho. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Eu quero contar para vocês que dia 5 desse mês que nós estamos terminando hoje, eu saí daqui da igreja no horário de oração entre o pastor e mais uns irmãos, e fui lá para minha casa. Chegando em casa, eu falei: eu tenho aqui no mercado. Fui no supermercado. A hora que eu fui atravessando a rua, a avenida, vinha vindo um carro, e ele atravessou. E eu achei que eu já podia passar, né, porque ele tinha atravessado. A hora que eu atravessei, ele deu ré e passou por cima de mim. Eu fiquei, gente, eu não lembro, mas pelo vídeo que eu mandei para o pastor e para muitos irmãos aqui, eu fiquei embaixo do carro. E só que eu não lembro disso. E ele me levantou, né, ali, coisa que ele não podia ter feito, ter me levantado. Me levantou, me deu socorro, né, me levou para o pronto-socorro. Mas ele fez as coisas erradas. Mas eu não liguei porque ele fez as coisas erradas, não, porque Deus estava comigo. Porque naquele momento, o que aconteceu foi que eu quebrei a vértebra da coluna. Eu estou com a coluna quebrada, né, e a vértebra L3 também foi prejudicada. Mas louvado seja Deus, não pegou a medula, porque Deus estava comigo. Eu tinha saído daqui da casa dele. Então, ele estava junto comigo, e louvado seja Deus. Estou andando para a honra e glória do Senhor, porque a gente tem que testemunhar esse milagre, que para mim foi um milagre. Porque se eu tivesse dado mais um passo, a roda tinha passado em cima de mim, né? E louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui dando esse testemunho de livramento, que Deus me deu um livramento muito grande nesse dia. E eu nunca vou esquecer disso, nunca vou. E quero agradecer demais aos meus irmãos da igreja, que oraram por mim, por todos os pastores, por todos que estão aqui presentes, que oraram por mim. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus transforme a vida de vocês, e dê todo o livramento que Deus me deu na minha vida. Eu peço a Deus que vocês também, nunca há de precisar, mas se precisar, Deus estará junto com vocês. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Levítico capítulo 19,
versículo 1. Levítico capítulo 19, versículo 1. Terceiro livro da Bíblia. Esse nome vem de um propósito de dar diversas instruções aos levitas. Por isso, o livro de Levítico. Capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Repita comigo: santos sereis, porque o Senhor é santo. Feche os teus olhos por um momento, curve a sua cabeça, dirija o seu pensamento ao céu, não se distraia com nada, e faça comigo uma oração antes da ministração, dizendo assim: Espírito Santo, guarde a minha mente e as minhas emoções. Eu proíbo qualquer espírito das trevas, de ansiedade, de preocupação, de roubo da mensagem, de sonolência, de cansaço, de perverter, de roubar essa palavra. Fala comigo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que cada um de nós, desde novo, crescemos com duas ideias de ser santo, ou do que é santo. Tem muita gente que cresceu com a ideia de que santo é alguém que já morreu e que consegue responder oração se você fizer uma oração, ou que consegue interceder por você diante do Pai, ou e até mesmo acender uma vela a um santo. É uma primeira ideia, uma pessoa morta que responde oração. E uma segunda ideia de santo é de alguém perfeito. Mas essas duas ideias, elas esbarram na verdade da Escritura e acabam se tornando heresias. Porque quando uma pessoa morre, por mais santo que ela tenha sido aqui na terra, ela não consegue ouvir nem responder oração. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só existe um Deus, e só existe um intercessor ou um mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que toda oração deve ser feita ao Pai no nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, nem oração vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Só que aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor se dirige a um povo dizendo: sejam santos. Ser santo não é para gente morta, ser santo é para gente viva. Só que muito do que a gente pensa de que santo é gente perfeita, esbarra também numa realidade, porque ser santo não é um carimbo, ser santo é um processo de separação do pecado. A palavra santo significa separado para. É como se eu dissesse assim: estou separando fulano para algo. Isso é ser santo. E o Senhor diz assim: sejam santos porque eu sou santo. Repita comigo: Deus é santo. Quando nós dizemos que Deus é santo,
Quando Deus se refere a Moisés, que ele é santo, ele está dizendo: eu sou separado das coisas desse mundo. Só que Deus instrui: como eu sou, vocês que me buscam também precisam ser. Como nós podemos viver ou entrar nesse processo de santificação? Repita comigo: tudo começa, diga mais forte, tudo começa com uma decisão. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidiu não se contaminar. Santificação é uma decisão. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ou visto alguém dizer: eu nunca mais vou fumar. Tomou uma decisão, nunca mais botou bituca na boca. Porque tem coisas que começam com uma decisão. Santificação começa com uma decisão. Só que não depende só da nossa decisão. Aí vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Repita comigo: começa com uma decisão e termina com a ajuda do Espírito Santo. Depois que Jesus venceu o pecado na cruz, Jesus foi o único perfeito que houve. Ele nos deu força para resistir o pecado. A obra de Cristo na cruz e a obra do Espírito Santo, a vitória de Cristo na cruz, significa para mim e para você que nunca mais alguém pode dizer assim: eu pequei porque a tentação foi muito forte, foi mais forte do que eu não aguentei. Já ouviu isso? Nossa, está tão forte que eu acabei. Depois que Jesus venceu na cruz, Ele nos deu graça para resistir o pecado. Quer dizer que se você busca Jesus, você pode vencer toda forma de tentação e viver uma vida santa na terra. A santificação começa com uma decisão e ela se completa com a ajuda do Espírito Santo. Do que nos santificar? Nós vivemos dias, irmãos, em que há uma verdadeira assolação do pecado na terra, em que muitas coisas parecem normais, porque são até legalizadas nos tribunais, ou chegam na sua casa nas novelas da televisão. Só que são coisas condenadas por Deus. A santidade nos nossos relacionamentos, a santidade nos nossos pensamentos, a santidade nas nossas conversas, a santidade nos lugares em que nós frequentamos. Por que que nós devemos ser santos? E é o que eu quero compartilhar com você essa noite. Por que será que Deus está dizendo ao povo, antes de entrar na terra prometida: sejam santos porque eu sou santo? E a primeira coisa é que sem santidade é impossível ter relacionamento com Deus. Repita comigo: eu preciso ser santo para me relacionar com Deus. Escute bem. O autor da Epístola aos Hebreus, semana passada, domingo passado, eu li Hebreus 12:15. No versículo anterior, no 14, diz assim: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém consegue ver Deus. Na verdade, não é Deus que se afasta de nós quando nós pecamos, mas o pecado, ele é tão pesado que a gente começa a se afastar de Deus quando pecamos. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles comem o fruto proibido, e não diz a Bíblia qual é. A história da maçã não tem base bíblica. Mas quando Adão e Eva comem o fruto, eles se escondem de Deus atrás de arbustos. Eles procuram cintas de árvores para se vestir. E Deus aparece ali de novo, como todos os dias aparecia. Mas o pecado rouba a vontade de ir na igreja. Deus está aqui na igreja esperando todos, sim ou não? Mas por que quando peca a pessoa não vem? É porque Deus não está disposta a recebê-la? Não, o pecado roubou a força de ir na presença de Deus.
A pessoa até tenta orar, mas parece, você já deve ter ouvido, ou quem sabe sentido isso, que a oração não sobe do teto. Há uma sensação de que estamos sujos, impuros, porque é isso que o pecado faz. A Bíblia vai dizer que Moisés tem 80 anos, ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, na beira do monte, e ele vê um arbusto pegando fogo e não se consumindo. É uma maravilha, certamente Deus está ali. E Moisés então se volta para ir até aquele arbusto, e em Êxodo 3:5, a voz de Deus vai ecoar dizendo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. O lugar em que tu estás é terra santa. Tira primeiro a sandália dos teus pés. Para nos achegarmos a Deus, nós precisamos de uma vida em consagração. É por isso que Deus está dizendo a esse povo: sejam santos, porque Deus, muito mais do que querer dar uma terra prometida, Deus queria viver com aquele povo naquela terra. Muito mais do que te abençoar, Deus quer viver com você nessa bênção. Do que adianta Deus te dar uma família se Deus não estiver mais nessa família? Do que adianta Deus te dar algo se a presença dEle não estiver mais com você? A ideia de Deus era assim: eu estou dando uma terra, mas eu quero morar com vocês nessa terra. Vocês precisam ser santos. É por isso que em Apocalipse, quando Deus vai restaurar todas as coisas, Ele diz que lá na Nova Jerusalém, na nova terra, não vai ter sol e não vai ter santuário, porque o próprio Deus vai habitar lá. Sempre foi o desejo de Deus se relacionar com o seu povo. Tem gente que diz assim: por que no Antigo Testamento podia fazer tantas coisas que hoje não pode? Não sei se você já pensou nisso. Mas fulano pegava que tanto de mulher, tinha que tanto de casamento, por que hoje não pode? Antigamente se relacionava com o pai. Na época dos discípulos se relaciona com o filho. Só que esse tempo é o tempo de se relacionar com o Espírito, que se chama Santo. O Espírito Santo. Tem gente que acha que porque antigamente tinha lei e hoje tinha graça, hoje é mais fácil. Hoje Deus espera mais de nós, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo para vivermos uma vida consagrada. Quem são as suas amizades? Quais são os lugares que você frequenta? O que talvez você está fazendo que te incomoda? Porque quando a gente está num lugar que Deus não está, o coração pesa. Quando a gente tem algum tipo de conversa que Deus não gosta, a gente sai com o coração pesado. Só que mais de distinguir entre o que é certo e o que é errado, o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Você pode fazer tudo, você pode ir em todo lugar, você nunca vai encontrar uma placa com 10 normas na porta da igreja. Só que nem tudo te convém. Tem coisas que ninguém vai te dizer que é errado, mas você sabe que no fundo aquilo lá está te afastando pouco a pouco da presença de Deus. Só que depois disso o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, dizendo: agora fujam da aparência do mal. Olha que interessante, a santidade não é apenas fugir do mal. A santidade é uma responsabilidade de eu entender se aquilo lá vai me fazer bem ou não. Mas a santidade é fugir da aparência do mal, porque tem coisas que alguém que não conhece Jesus, ao olhar para você, vai te ter como parâmetro. Tem gente que te observa e que nunca vai ler uma Bíblia, mas a sua vida vai ser uma Bíblia viva. E ao olhar para você e te ver em tal lugar, vai pensar: será que um cristão pode ir ali? Quem está me entendendo, diga amém. Por que nós devemos nos santificar? Para termos relacionamento com Deus. Quanto mais você se separar desse mundo, mais da glória de Deus você vai ver.
mais experiências com Deus você será capaz de ter. Só que se devemos nos santificar para nos relacionar, nós devemos também nos santificar para desfrutar das maravilhas de Deus. Repita comigo: eu devo me santificar para desfrutar das maravilhas de Deus. Em Josué 3:5, e eu queria ilustrar um pouquinho o momento que está acontecendo em Josué 3:5. Deus fala com Josué no capítulo 1 que ele vai conduzir um povo à terra prometida. No capítulo 2 ele está preparando esse povo, analisando a terra. E no capítulo 3 eles estão à porta de atravessar um rio para chegar na terra prometida. Só que Deus levanta Josué para dizer assim, no capítulo 5, no versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E qual foi a maravilha? Na hora que o sacerdote pisa na borda do Jordão, se abre um caminho para a arca, os levitas, os sacerdotes e o povo passar a pés enxutos. Esse povo tinha ouvido falar uma história do pai deles, que os pais deles, há 40 e poucos anos atrás, tinha passado por um mar vermelho, mas eles não estavam. Só que agora eles estão tendo a própria experiência deles de ver um caminho se abrir. Qual a única exigência? Separação do pecado. Meu irmão, se nós nos santificarmos, bênçãos que ninguém viveu, nós vamos viver. Olha, eu creio que tem muitas coisas que Deus tem reservadas para mim e para você, que não chegamos nem a tocar, porque tem uma espera de Deus, de nos santificarmos em áreas que nós ainda não nos santificamos. Deus, Ele abençoa em pecado, Deus abençoa. Escute bem o que eu vou te dizer. O Senhor diz que faz chover sobre a casa do que busca a Deus e do que não busca a Deus. Mas sem santidade não entra no céu, e sem santidade não cumpre propósito na terra, e sem santidade as bênçãos especiais que estão destinadas de Abraão, passando por Jesus, não chegam. Se você quiser viver maravilhas de Deus nesse tempo, e maravilha é ver caminho fechado se abrir, maravilha é ver Deus criar estruturas sobrenaturais para você alcançar promessa. O Senhor está te esperando dizer não ao pecado. Repita comigo: quando eu me santifico, Deus opera maravilhas. E um terceiro e último motivo porque nós devemos nos santificar. Repita comigo: quando eu me santifico, eu manifesto a glória de Deus na terra. Ouça bem o que eu vou dizer, eu já estou passando para o fim. Um dia Deus chama um homem de 75 anos. Ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma metrópole central na terra, em que tinha muita idolatria e muito pecado. E Deus diz a este senhor de 75 anos, Abrão, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu disse que quando nós nos santificamos, nós vemos as maravilhas de Deus. É porque Deus faz coisas nas nossas vidas quando nós santificamos. Só que Deus está dizendo algo mais profundo para Abraão: se você se santificar desse meio, eu vou te abençoar, vou te dar o filho que você tanto quer, mas mais do que isso, eu vou fazer de você uma bênção na terra. Muito mais do que ser abençoado, irmão, mais importante é sermos abençoadores. Muito mais do que receber alguma coisa, é a gente ter tudo e agora ser o instrumento para dar. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Deus está dizendo para Abraão: eu não vou mandar ninguém te dar, é porque você vai ser tanto que você vai ser a mão que vai dar às pessoas.
Deus diz: através de você, eu vou abençoar as famílias da terra. O que Deus está querendo dizer é que na consagração de Abraão, as nações conheceriam a glória de Deus. Você deve se santificar para se relacionar com Deus, porque sem santidade você não vai sentir a presença do Espírito Santo. Você deve santificar para desfrutar das maravilhas de Deus. Só gente consagrada vê algum tipo de caminho se abrir que outros nunca vão ver. Mas mais do que isso, a nossa santificação, ela faz alguém conhecer a glória de Deus. A nossa santificação prega. Quando alguém vai contar uma piada suja em família e diz: não conta não porque é crente, é porque a sua santificação está pregando para a sua família. Quando alguém quer fazer coisa errada, mas vai esperar você se levantar, é porque a sua santificação prega. Quando alguém diz assim: esse aí, não, nunca falaria um negócio desse, é porque a sua santificação prega. Há uma coisa que a Bíblia diz em Atos capítulo 6, quando o Senhor quer levantar obreiros da igreja, o Senhor diz assim: pega gente cheia de fé e do Espírito Santo e de bom testemunho. Eu posso pregar usando a Bíblia como estou fazendo aqui, mas eu posso pregar sem falar nada, apenas vivendo o que está escrito aqui. A nossa santificação faz alguém conhecer o amor de Jesus. A nossa santificação faz alguém conhecer a Deus. A sua santificação traz a glória de Deus na terra. Mas a maior terra que a sua santificação traz é dentro da sua casa. Você protege os teus filhos quando você se santifica. A Bíblia diz que Acã peca e os filhos dele pagam. Mas quando você se santifica, todos os que estão debaixo do seu teto, eles são alcançados pela graça da glória de Deus. Eu não trago essa mensagem para te massagear, porque não é o meu propósito, mas para te dizer que vivemos um tempo de tantas mudanças, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Deus espera que eu e você possamos espalhar a santidade dele na terra. Mas todo mundo está fazendo, mas você não fazer vai dar um bom testemunho. Pastor, como que eu me santifico? Confesse os seus pecados a Deus. Cria o hábito, como está na oração do Pai Nosso, de cada dia chegar a Deus: eu fiz isso. Eu não sei se alguém pecou aqui hoje. Alguém já pecou aqui hoje? Só os hipócritas não conseguem levantar a mão, com todo respeito, mas todos nós somos pecadores. Nós pecamos até dentro da igreja. A nossa santificação começa quando a gente confessa. Mas eu quero te dizer algo mais. A nossa santificação, ela permanece quando nós andamos juntos. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 7: se andarmos na luz, como Cristo está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Existe pecado que é perdoado quando você confessa. Existe pecado que é perdoado quando você anda com os irmãos da igreja. Olha que sério. Existem coisas que Deus te lava quando você se humilha diante do altar. Existem coisas que Deus te lava quando você está numa reunião de crente, numa casa de oração. Quando nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Que isso nos sirva de parâmetro. Quando nós estamos querendo nos isolar, ficar sozinho, não querer relacionamento com ninguém, não querer em culto, em reuniões de igreja, é porque está faltando santidade na nossa vida. Pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Talvez está aqui a falta da santidade. Talvez está aqui a falta da santidade. Porque a santidade nos faz querer andar junto com gente santa. E santo não é gente perfeita, amém?
Eu posso me santificar confessando pecado, eu posso me santificar andando em comunhão. E eu termino só dizendo isso. Eu posso me santificar buscando um discipulador. Repita comigo, eu posso me santificar buscando um discipulador. Vou te dizer uma coisa muito séria. Está na Bíblia. O apóstolo Tiago diz assim no capítulo 5, versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Tem coisa, irmão, que você confessa que amanhã você faz de novo. Tem coisa que você pede ajuda e amanhã você faz de novo. Tem coisas que só vão se romper quando você chamar um pastor, uma pastora, um obreiro, um discipulador, dizer assim: senta aqui comigo, porque eu estou embaraçado nesse pecado e não estou conseguindo sair. É por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Quando você confessa pecado a Deus, Deus te perdoa. Quando você confessa o pecado para alguém, você é curado. Não é confessar pecado para pastor, porque pastor nem padre tem autoridade para perdoar pecado, só Deus perdoa pecado. Mas quando eu confesso para alguém, eu sou curado do poder daquele pecado na minha vida. Tem gente que vive na pornografia, confessa a Deus, pede ajuda, semana que vem está caindo de novo. Mas quando tem coragem de corar o rosto de vergonha, confessar, buscar ajuda em alguém, recebe força para vencer. Irmãos, os pecados que mais roubam a nossa santidade não são os graves, que de longe se conhecem. Os pecados que mais roubam a santidade são as pequenas falhas que nós vamos deixando acontecer ao longo do caminho. No livro de Cantares, Salomão diz assim: são as pequenas raposinhas que destroem os grandes vinhedos. São as raposinhas pequenas que não dá nem para perceber, que sai destruindo toda a plantação. Confesse os seus pecados a Deus. Procure andar com os irmãos da igreja em alguma reunião. E se você não estiver vencendo, procure um aconselhamento pastoral. Não precisa ser só eu não, tem vários pastores na igreja. Alguém que você confia, senta com essa pessoa, para que você seja santo, assim como Deus é santo. O que vai acontecer? Todos os dias Deus vai aparecer para você. Escute isso: todos os dias Deus vai aparecer para você. Todos os dias Deus aparecia na viração. O que vai acontecer? Maravilhas vão acontecer na tua vida, caminhos vão se abrir. O que vai acontecer é que você vai ganhar vidas de boca fechada. Você vai experimentar a glória de Deus, você vai espalhar a glória de Deus através de uma vida de consagração. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Perfeito aqui ninguém é, mas devemos buscar um aperfeiçoamento na cruz. A igreja não é um lugar de gente perfeita, é uma oficina de carro batido, é um desfile de pecador. Mas eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais santo. Deus nos chama a ser mais santo. Quais são as pequenas raposinhas que estão desvastando o seu vinhedo? É viver amigado, é viver na prostituição, são vícios ocultos de bebida, de cigarro, pornografia, drogas. O que está roubando a sua santificação? Você precisa fazer escondido, é pecado, porque tudo que é luz, a gente não tem medo. Você tem vergonha de que alguém fique sabendo, é pecado. Deus já falou no seu coração, porque tudo que precisa ser escondido, é porque Deus já nos mostrou que é errado. Não viva preso nos grilhões do pecado.
Jesus morreu na cruz para que você seja santo. Homens, Deus quer que vocês sejam santos. Mulheres, Deus espera que vocês sejam santas mulheres de Deus. A Bíblia conta a história de que tinha um profeta que só passava num caminho, por ele só passar, uma mulher disse: eu vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Tem alguém te observando, tem alguém que pode chegar para perto de Jesus ao ver a sua consagração. Se você é uma pessoa que essa noite diz assim: eu quero viver em santidade, eu quero renovar a minha aliança de consagração. Talvez é os seus pensamentos, talvez as suas emoções, como está em Efésios, você grita, você fica bravo demais, você se encoleriza, você guarda mágoa, como comentamos domingo passado. Isso necessita de santificação. Se você está aqui e diz assim: essa palavra é para mim, eu quero viver uma vida mais santa. Eu sei que Deus me trouxe aqui para me incomodar essa noite. Talvez você não tenha gostado da palavra nem do mensageiro, e não precisa disso. Você só precisa reagir à mensagem. E se alguém aqui essa noite diz assim: eu quero ser mais santo, eu quero agradar o coração do Pai, eu quero ter novas experiências com Deus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Não venha de qualquer maneira, venha e se ajoelhe aqui. Eu vou estar no altar, mas vou estar ajoelhado, porque eu também quero, eu também preciso. Se todos nós entendêssemos que essa necessidade é de todos. Eu vou pedir para alguém apagar as luzes do altar, e nós vamos hoje renovar a nossa aliança com o Santo Deus, com o Santo Espírito de Deus, de dizer: Deus, eu quero ser santo, eu quero ser consagrado. À medida que você vier, confesse os seus pecados a Deus, peça ajuda do Espírito Santo essa noite. Se tem alguma falha que você tem guardado, algum pecado oculto, confesse a Deus nessa hora.
doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, nós nos humilhamos diante do Senhor. E nós estamos aqui para renovar uma aliança de santidade com a Tua presença. Perdoa todos os pecados que temos cometido contra o Senhor ou contra o corpo de Cristo, ó Pai. Os nossos pensamentos, palavras, sentimentos, atitudes, tudo que faz parte da velha natureza, Senhor. Senhor, nos dê um coração novo, como pediu Davi. Não me repulses da Tua presença, nem retires de mim o Teu Santo Espírito. Senhor, nós não queremos perder a comunhão que foi perdida no Éden, Senhor. Nós não queremos perder a terra prometida como os israelitas perderam um dia, por não viver em santidade. Nós não queremos perder a nossa missão de espalhar a Tua santidade na terra, como os judeus, como a descendência de Abraão perdeu, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajude a cada um a vencer as suas fraquezas, as suas tentações. Ajude a cada um a ter intimidade, a se relacionar diariamente com o Senhor. Ajude a cada um a desfrutar das Tuas maravilhas, Senhor, porque sem santidade tem bênçãos que não chegam. Pai, o nome de Jesus, que através da consagração cada um cumpra o seu propósito na terra, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, neste livro que eu fiz, Meditação do Discípulo ou Devocional Diário, tem uma parte de confissão, tem versículos de confissão, para você encher o seu coração disso, fazer uma oração, tem um modelo de oração, de confessar pecados a Deus. Tem um capítulo de tentações, talvez você está sendo muito tentado, suas fraquezas estão em realce, vença isso. Tem aqui, a gente precisa combater com a palavra de Deus. Existe um capítulo aqui de santificação, para que você viva nessa santidade. A santidade, a Nice deu um testemunho aqui, eu vou pegar disso para te dizer algo que está no livro de Zacarias. Não vou pregar de novo, mas para te dizer que a santidade te guarda de uma oposição do diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não consegue tocar em quem está em consagração. Isso te dá autoridade contra as hostes das trevas. Participe de uma casa de oração. Temos os grupos de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens. Anda com um bando de Deus. Quando você anda com sábio, você fica sábio, está na Bíblia. Quando você anda com gente santa, você fica santo também. Ande com pessoas que estão buscando o mesmo propósito que o seu. E se alguém aqui precisar de um aconselhamento, procure um pastor da igreja. Se você quiser me procurar, eu te agendo para algum, se eu não puder te discipular, porque mulher precisa conversar com mulher e homem com homem. Então, se você quiser um auxílio de algum obreiro para conversar com você, te auxiliar, depois você pode procurar a mim ou algum pastor da igreja. Amém? Se você deseja fazer a tua inscrição para o seminário, ainda dá tempo, só até hoje. Procure o Renan, ele vai estar lá na livraria. E se alguém está nos visitando pela primeira vez hoje, ou visitou nesses últimos dias, mas não recebeu uma oração pastoral, eu queria te convidar a vir à frente, a me acompanhar logo ao final do culto, que eu quero orar por você. Que Deus abençoe todos, que em paz e segurança vocês voltem para os seus lares.